Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo, Marcos capítulo 2, parte 1, episódio número 447, sexta temporada, onde estamos vendo o Evangelho de Marcos capítulo por capítulo. E esse capítulo 2 nós vamos fazer em 4 partes, vai ser 4 episódios, tem muita coisa legal, não sai daí, fica até o finalzinho, convida mais gente e vamos aprender da palavra de Deus, tantas lições preciosas. Espero que esteja tudo bem com vocês e a gente está junto nessa jornada, passo a passo, pouco a pouco, até que em breve nós vamos conseguir fazer a Bíblia inteira. Tem essa esperança. Deus vai nos dando força e graça. Já tem aí o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, o livro de Gênesis, o livro de Levítico. Que mais? São 5, né? Então tem Gênesis, Êxodo, Levítico e Lucas e João. É isso aí. Estamos no 6º. Vamos lá então hoje. Falar bastante do paralítico ali que Jesus encontrou em Cafarnaum. Olha que encontro fantástico que modificou a vida daquele homem. Quando Jesus encontra alguém, as coisas jamais permanecem do mesmo jeito, né? A gente sabe disso. As dificuldades, elas são superadas prontamente, meus queridos, onde existe fé. Tem fé aí no seu coraçãozinho? Então você pode superar as dificuldades. A casa ali era provavelmente pobre, uma casa pobre, simples, com telhado de barro e telhas. Seria fácil, portanto, abrir um buraco e obter ali a entrada dessa maneira que o texto relata. Mas fazê-lo também exigia uma engenhosidade, um pouco de uso de força, o que provavelmente o homem e seus amigos estavam decididos. Isso revela que eles estavam decididos a chegar até Jesus e obter a cura. As primeiras palavras de Cristo não foram de repreensão, mas de boas-vindas. Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Havia ternura e simpatia no tom, bem como nas palavras de Jesus. No paralítico, de repente, um sentimento de admiração e também medo, misturado com sentimentos mais esperançosos, envolveram ele completamente enquanto ele ouvia as palavras do mestre. Aqui estava alguém que sabia tudo sobre ele e ainda assim teve compaixão dele. A fé do paralítico e de seus amigos, talvez parentes, foi assim recompensada além de suas esperanças. Um benefício maior foi conferido do que aquele que eles buscavam. Embora a natureza do caso, diante dele, exigisse que a cura fosse tão radical, a mera pronúncia das palavras "teus pecados estão perdoados" envolvia uma reivindicação que aqueles que assistiam não estavam prontos para reconhecer. Jesus entra novamente em Cafarnaum, na casa ali, estava ensinando, fariseus e doutores da lei assentados, de todas as partes. O poderoso poder do Senhor estava com ele para curar, como ficou evidente antes, ou como seria provado nesse acontecimento. Sendo ouvido que ele estava na casa, muitos se reuniram, aglomerando-se até na porta. Mas a atenção, de repente, ela é atraída pelo ato ousado de 4 homens que, carregando um paralítico e achando impossível chegar até a presença de Jesus ali pelo chão, eles sobem no telhado e baixam a cama em que o doente de paralisia estava. Instantaneamente, todo o evento assume um caráter espiritual e Jesus, como sempre, dá ao espiritual
a preeminência, o primeiro lugar. O texto diz: Jesus vendo a fé deles. Olha só. Aqui em outros lugares, essa condição é expressa pela palavra fé. A fé, embora seja um simples ato ou uma condição mental da mente, é o resultado de muitas coisas, meus queridos. É a consciência da necessidade, é o desejo de alívio, é a desconfiança de si mesmo e algum conhecimento de Cristo. Uma confiança apreciativa que leva à persuasão segura. Na fé, a alma já está em harmonia com o Salvador. Chegou a Ele, está unida a Ele. A fé dos outros, além da dos enfermos, é uma condição favorável. E aqui chama atenção pela primeira vez a expressão: Jesus vendo a fé deles. Quantos dependem de outros para a sua salvação, da fé e do esforço de outros? Por suas ações, eles declararam a sua fé. Portanto, todo aquele que tem fé, use-a, pois a fé, ela pode ser usada de muitas formas, como trazendo os enfermos até Cristo, trazendo os feridos pelo pecado até Jesus, encorajando outros a procurá-lo, a ceder a Ele, a se entregar a Ele, a servi-lo, a segui-lo, a confiar nele. Todo aquele que se diz servo de Cristo precisa agir com fé, pois a fé do portador do enfermo, ela foi considerada aqui. Os pais precisam levar os filhos a Jesus com fé. Os pastores precisam trazer os seus rebanhos à presença de Jesus com fé. Os amigos que amam seus próximos e colocam o mundo aos seus pés em oração humilde e amorosa, com fé. A fé não é força, mas o reconhecimento da fraqueza. Nós podemos ajudar os conscientemente fracos, mas os presunçosamente fortes, eles se colocam além do poder dos homens e da vontade do Senhor. Após a cura do leproso, registrada no final do capítulo anterior, o nosso Senhor, para evitar um tumulto, uma excitação indevida por parte do povo, a Bíblia diz que, ou uma precipitação fora de época dos seus planos, a Bíblia diz que ele retirou-se e permaneceu algum tempo em lugares desertos, em lugares não frequentados. Mas as multidões, elas continuaram recorrendo a ele de todas as direções. E após um intervalo de alguns dias, foi relatado que ele estava de volta em Cafarnaum. Que tendo chegado anteriormente, ele agora estava numa casa. Mas que casa? Alguns dizem que era a casa de Pedro, outros que era simplesmente uma casa. Talvez seja melhor entendê-lo como uma casa que ele usava para dormir, ou um local de residência temporária, ou um lugar a qual ele costumava recorrer como uma espécie de lar. Veja que novamente ali as multidões se aglomeraram a ele. A humilde habitação ficou cheia até transbordar. E ainda assim a multidão pressionava até em direção à porta. Veja que até mesmo as partes próximas a ela ficaram tão lotadas que não podiam mais conter ou permitir-lhes espaço. 4 homens apareceram, carregando uma espécie de uma maca ali, meio que improvisada por eles, e ali, cada um segurando em cada ponta, e nela um paralítico inválido. Tão intensamente todos os olhos estavam fixos, ou como todos os pescoços ali, esticados, inclinados, para ouvir o sermão, o discurso de Jesus, do Mestre, que a multidão nem prestou atenção naquele inválido ou nos seus carregadores, ou pelo menos não mostrou disposição nem para abrir caminho para ele chegar diante de Jesus. Veja que eles não deveriam ser dissuadidos de seu propósito, nem afastados daquele cuja presença eles procuravam, não. Eles sobem no telhado plano da casa, seja por degraus externos ou não. Eles removem uma parte suficiente do telhado onde era fácil de fazê-lo naqueles estilos arquitetônicos da época.
Aquelas casas ali de Cafarnaum, como é evidente pelas ruínas, elas eram como das aldeias da mesma região, como baixas, muito baixas, as plantas ali delas, com telhados planos, alcançados por uma escada ali. Aqueles que carregavam o paralítico subiram no telhado, retiravam o quanto era necessário e baixaram o doente pela abertura. Se você visse, meus queridos, uma dessas casas, você saberia de imediato que é possível fazê-lo. Todo o assunto foi improvisado, um artifício de camponeses simples, acostumados a abrir os seus telhados e deixar cair grãos, palhas. O evangelista Mateus, ele nos informa que Jesus viu a fé deles, mas não menciona circunstâncias aqui, que é amplamente relatadas por Lucas no Evangelho e com muita particularidade, minúcia e detalhes aqui por Marcos. A singularidade do esforço que eles fizeram para alcançar o Salvador proporcionou uma demonstração ali ocular, ali visível da crença deles. A fé assim manifestada não se restringia ao inválido, nem àqueles que o levaram à presença de Jesus. Não, foi compartilhado por ambos igualmente, tanto pelos que carregaram quanto pelo inválido. Eles não teriam se engajado no ofício amigável a menos que tivessem fé no resultado provável, e nem o teriam feito contra a vontade ou desejo do inválido, nem teria consentido em se deixar transportar como fez, sem acreditar no poder daquele de quem eles esperavam receber um alívio, uma cura. Mateus e Marcos notam a presença de alguns dos escribas ali. Estes que eram originalmente uns copistas apenas do texto bíblico e depois críticos textuais, posteriormente expositores da lei, enfim, na verdade eram os teólogos da nação. Lucas, no entanto, nos dá informação adicional de que havia fariseus e doutores da lei sentados também. Então esse último tinha a ver com a lei do Antigo Testamento, assim como os escribas na qualidade de juristas. Portanto, os advogados e escribas geralmente pensavam ser idênticos. Sem dúvida, a mesma pessoa pode ser ambos, um teólogo e um jurista ou advogado eclesiástico, enquanto os fariseus eram os formalistas. A seita religiosa que dava importância à forma e à cerimônia. O nome derivado de parash, separados e, portanto, separatistas, isso que eles eram. Agora essas partes, elas raciocinaram sobre o que estava acontecendo nas suas próprias mentes e não demoraram a chegar à conclusão de que Jesus era culpado de uma suposição blasfema, de um atributo exclusivamente divino. Quem pode perdoar pecados senão um, isto é, Deus, ou somente Deus? Essa era a essência de seu raciocínio. A resposta natural, é claro, era que a menos que no exercício da autoridade ou no sentido declarativo, a coisa transcendesse o poder humano. Deus reserva para si o poder do perdão. Jesus, em seu próprio nome, por sua própria autoridade, afirma conceder perdão de pecados. Portanto, ele blasfema, tornando-se igual a Deus. Ambas as premissas aqui, estritamente lógicas, estavam corretas, mas a conclusão que se tirou daquele raciocínio estava totalmente errada. Era o oposto do fato. Deveria ter sido, não. Ele blasfema, arrogando-se um atributo divino, não, mas ao contrário, ele é verdadeiramente divino. Realmente ele possui o poder divino. Embora a alma dele seja humana, o espírito dele é divino. Você pergunta, que direito tenho eu de falar assim? E eu respondo, que direito você tem de raciocinar assim? Qual reivindicação é mais fácil de fazer, a de perdoar pecados ou a de curar a paralisia? A natureza da prova aqui, meus queridos, em cada um dos dois casos é amplamente diferente. Acompanhe o meu raciocínio.
Em um caso é óbvio, no outro é obscuro. Num é patente, na outra é latente. Mas o nosso Senhor passa a colocá-los na posição de chegar a uma conclusão correta. Ele lhes dá dados suficientes para guiá-los do que é compreensível pelos sentidos para o que é espiritual. E ele diz ao paralítico: levante-se, ou no original como diz, levante-se agora, imediatamente. O nosso Senhor então acrescenta: olha, pega essa sua cama aí, essa maca aí. Imediatamente a ordem foi obedecida. E o homem que foi levado em uma cama por 4 à presença do Salvador, agora foi levantado e carregou a sua cama nas costas na presença de todos eles. Assim o nosso Senhor, por esse exercício visível, palpável e inegável do poder divino em aliviar o corpo, provou que possuía o poder, e não apenas o poder, mas a autoridade legítima para restaurar a alma da doença do pecado. De si mesmo ele fala como o Filho do Homem. Essa designação ele aplica nada menos, meus queridos, que 80 vezes a si mesmo, mas é apenas 2 ou 3 vezes aplicado por outros a ele. A sua exaltação está implícita. Ele afirma que na terra o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, tanto na terra quanto no céu. Em sua humilhação, quanto mais em sua exaltação. Em sua humilhação na terra, quanto mais em sua glorificação no céu. Não é de admirar que o próprio homem, como nos conta Lucas no seu evangelho, ele tenha glorificado a Deus. E não é de admirar que a multidão, de acordo com o relato de Mateus e de acordo com Marcos, também se uniu a ele para dar glória a Deus, enquanto todos, ao mesmo tempo em que glorificavam a Deus, expressavam o seu próprio espanto de uma maneira ou de outra. Ou alguns, como Mateus escreveu, em referência a tal poder dado aos homens, e outros, como Lucas, de acordo com Lucas, por causa das coisas estranhas, coisas além das expectativas que eles acabaram de ver, e alguns, como nós lemos em Marcos, porque nunca tinham visto nada semelhante, igual, dessa maneira. Jesus Cristo realizando coisas que as pessoas nunca viram igual. Já pensou como ele tem poder de fazer ainda hoje coisas que você nunca viu igual, de deixar você espantado, assustado? Não é possível. Como é que pode? Pode, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Basta você crer. E o inimaginável, o incompreensível pode acontecer na sua vida. Tá bom? Deus abençoe, a gente volta no próximo capítulo. Vamos continuar falando disso e outras situações aí que acontecem nesse capítulo 2 de Marcos. A jornada é longa, nós vamos ver muita coisa legal de Jesus durante todo o livro de Marcos. Uma jornada fantástica, tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal, tá bom? Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.